mis queridos, ¿cómo están? ¿Están bien? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español. Hoy nosotros vamos a revisar nuestros contenidos que hemos estudiado en el decorrer de este bimestre, ¿cierto? Porque hoy es un día muy importante, muchísimo importante, porque es nuestra evaluación de español. Entonces pido que todos tengan mucha atención para las informaciones que van a estar siendo pasadas acá en este video, ¿cierto? Miren que en el decorrer de este bimestre nosotros hemos estudiado las unidades 5 y 6. Miren que la unidad 5 trabajaba la insostenibilidad y crisis mundial del agua, ¿cierto? Y allá empezaba haciendo preguntas para ustedes. Las preguntas eran, ¿qué sabes a respecto a las crisis mundial del agua? Entonces yo creo que ustedes ahí responderam e contestaram as perguntas. E também, a próxima pergunta, ¿te sientes personalmente responsabilizado em consumir el agua de forma consciente? ¿Qué medidas son tomadas en tu entorno o en tu casa para garantizar que el agua no sea malgastada? Entonces, la unidad 5 empezará así. Y el objetivo de esta unidad es que en un momento en que el calentamiento global, la desertificación y la búsqueda de energía renovable son problemas de gran preocupación, esta unidad trata de presentar una discusión sobre la crisis mundial del agua por medio de distintos textos y además de explorar el léxico sobre el tema, valorar datos e informaciones, vamos a estudiar las reglas de eufonía, evitando la cacofonía, ¿cierto? Entonces, recapitulando, estudiamos textos y interpretamos textos. Estos textos hablaban sobre las crisis del agua, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan ahí? Y también aprendemos sobre una regla gramatical, eufonía, para evitar la cacofonía. Entonces, vamos a conocer lo que es la eufonía, ¿tá? La eufonía es una sonoridad agradable que resulta de acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras, ¿cierto? Entonces, esta es una definición según la RAE, la Academia Académica Española, ¿cierto? Y miren que esta definición es importante ¿para qué? Para que nosotros comprendamos lo que es esta eufonía. Entonces, ahora vamos a algunos ejemplos y de cómo podemos utilizarlos, ¿está bien? Bien, la eufonía existen 3 reglas. La primera regla es, cuando un sustantivo femenino singular empieza por A o HA tónica, se utiliza el artículo masculino. Ejemplos, no singular, el agua, el alma, y cuando pasa para el plural, permanece las aguas y las almas, ¿ciertos? ¿Cierto? ¿Comprendieron? Muy bien, entonces vamos a continuar para la segunda regla. La segunda regla es, delante de palabras que empiezan por I, se utiliza la conjunción E para evitar choque vocálico y no pronunciar como si fuesen nombres compuestos, ¿cierto? Vamos a los ejemplos. María e Isabel. ¿Por qué tenemos la letra E? Porque para evitarmos los choques vocálicos. Porque la palabra Isabel empieza con la I. Por eso utilizamos E. ¿Está bien? Bello e inteligente. Utilizamos E porque la palabra inteligente empieza por I. ¿Está bien? Y tenemos también inteligente y bello. Cuando ven a palavra antes, aí não há cambio. Utilizamos la Y, que é o Y conhecido em português. Padre e hijo, utilizamos E porque hijo empieza por HI. ¿Está bien? ¿Conseguiram aí compreender? Vamos agora para a terceira regla. La tercera regla es, cuando una palabra empieza por HO, se reemplaza la conjunción O por U. Se estima que muchas personas van a vivir en zonas con influencia moderada o grave de agua.
Ejemplos: el agua se pasa por filtros de arena u outro material que sea apropiado. Miren que temos a letra U que está de rojo, de vermelho. Por quê? Porque a palavra outro empieza com a letra O, certo? Por isso, não podemos usar outro O na frente, tá bom? Porque senão vamos ter um choque vocálico e não vai soar bem a palavra. Mirem outro exemplo. Gabriel, o Omar. Por que o Omar? Porque a palavra Omar empieza por O. Belga, o holandês. Por que o? Porque a palavra holandês empieza por H-O. Estão conseguindo compreender? Perfeito, espero que sim. Vamos a outros exemplos. 7, o 8. De lado temos Omar ou Gabriel. Holandês, Omar ou Gabriel. 8 ou 7. Certo? Aí, essa é a regra normal, porque não vai ter como mudar, não vai ter como usar U, porque diante do O não tem outra palavra que empieza por O ou H-O. Então, agora, vamos para os outros conteúdos que hemos estudado. Nós estudamos também a unidade 6. Eu falei para vocês, certo? E antes de começar para a unidade 6, nós aprendemos como produzir um infográfico, que é um pequeno texto. E lá, vocês aprenderam como escrever, definiram as informações que iam transmitir, buscando os dados que iam componer o texto em uma fonte segura, certo? E também aprenderam a definir qual é a melhor forma de apresentação, tá bom? Considerando o público que se destina. E também selecionaram aí as imagens que acompanharam os dados. Então, tudo isso aprendemos na unidade 5. Agora, vamos para a unidade 6. E na unidade 6, ela empieza assim: ele ri bem, ele ri sano. Esta é uma frase que estamos vivendo em um mundo tecnológico. Somos influenciados por muitas informações, por muitos hábitos cotidianos que às vezes nos fazem muito mal, fazem mal a nossa saúde. Então, esta unidade, nós vamos a discutir um dos problemas de saúde que se assoma no siglo XXI, nuestras elecciones alimenticias y el problema de la obesidad, ¿cierto? Advirtiendo su relación con nuestros hábitos cotidianos por medio de textos diversos. Ustedes se acuerdan que nosotros leemos textos, nosotros realizamos las interpretaciones textuales y contestamos las preguntas, claro. Entonces, vamos a continuar. Y en esta unidade, nós conhecemos um pouco mais sobre essa realidade em los países hispânicos e discutimos também as novas tendências que envolvem a alimentação sana e ética. Nesse processo, vamos a emitir nossa opinião sobre o tema e em meio da interpretação, produção de uma resenha e conhecer os heterosemânticos, as palavras que são conhecidas como falsos amigos, certo? Então, todo isso nós hemos trabalhado, mas hoje nós vamos solamente revisar. Miren que os heterosemânticos são conhecidos como os falsos amigos. Os falsos amigos são palavras que são muito parecidas em português, pero que têm significado distinto, certo? De espanhol para português. Por exemplo, a palavra aceitar se pronuncia aceitar. E o significado dela em português é lubrificar, certo? Vocês estão conseguindo compreender aí esta diferença? E a palavra acordar-se em espanhol, em português significa lembrar-se. Adoçar, em português significa aproximar, juntar de lado. Abonar em espanhol significa adubar e pagar, em português. Alejar em espanhol significa afastar em português. Alejado, afastado, em português. Almofada em português significa travesseiro. Espanhol, a palavra apelido significa em português sobrenome, certo? Então, mirem aí que são muito parecidas, pero com significado muito distintos. A palavra assistir em espanhol, em português significa que comparecer. Tá bom?
E a palavra azar em espanhol significa sorte e casualidade em português. A palavra balcão em espanhol significa sacada em português. Balão em espanhol significa bola em português. Em espanhol, a palavra berro significa em português agrião. E a palavra bolso significa mala de alça. Borracha em espanhol significa em português uma pessoa bêbada. E borrar em espanhol significa apagar em português, certo? E muitas outras palavras. Por exemplo, em espanhol temos a palavra brincar, que em português significa saltar. Também, a palavra cachorro em espanhol significa filhote em português. ¿Está bien? Nosotros no debemos utilizar esta palavra cachorro para todos os animais, solamente para filhotes. ¿Está bien? Cadeira em espanhol significa quadril em português. Cana em espanhol significa cabelo branco em português. Cana é aquele cabelo cor de cinza que hoje está na moda. A maioria das mulheres utiliza este tipo de pelo, certo? A palavra cartão em espanhol significa papelão em português. Cena em espanhol, em português é janta. Em espanhol, cerca, em português significa perto. Comedor em espanhol significa sala de jantar em português. Comissário significa delegado de polícia em português. Concurrir, comparecer em português. Conosco, conheço em português. Copa, taça em português. Copo, floco. Cuello, pescoço. Cubierto, talleres. Certo? Miren que estes são alguns heterosemânticos, alguns falsos, amigos. E me gostaria que vocês compreendessem muito bem aí estas informações. Temos muitos outros exemplos. Eu vou passar aqui para que vocês fijem aí esses conteúdos em suas memórias, para que vocês puedan fazer uma boa evaluação, certo? A palavra direção em espanhol significa endereço em português. A palavra doce em português significa doze, tá? Com a seta, com o Z em português. A palavra embaraçada em espanhol significa grávida em português. Enamorado em espanhol significa apaixonado em português. A palavra engraçado em espanhol significa engraxado e engordurado em português. Enojado significa chateado em português. Escoba em espanhol significa vassoura em português. Ou vassoura, né? Perdão, é porque o costume de falar outra língua já vai aí influenciando. Escritório em espanhol. Português é escrivaninha em português. Exquisito em espanhol e em português gostoso, delicioso, algo saboroso, certo? E a palavra estranhar em espanhol significa ter saudades em português. Por exemplo, eu extraño mi mamá, eu extraño mi papá, certo? Eu tenho saudades do meu pai, saudades da minha mãe, entenderam? E assim por diante. A palavra graça em espanhol significa graxa, gordura em português. A palavra gracioso em espanhol significa engraçado em português. Temos também a palavra largo, que em português significa comprido, longo. Está bem? E legenda em espanhol significa lenda em português. Ramon, que conhecemos também como o nome de uma pessoa, né? Mas que tem um significado diferente. Ramon é presunto, tá bom? E rugar significa brincar em português. Então aí nós podemos ver estes heterosemânticos. Todos estes nós aprendemos em la unidade 6 de nosso livro, através também dos alimentos que aprendemos e muitas outras informações. Temos também outros exemplos aí, ó. Espanhol, mas acentuado com na tilde. Em português significa mais. Niño, que
Pra gente, ninho é o ninho do passarinho, né? Mas em espanhol, ninho tem o significado em português como criança, nóbio. Quando as pessoas vão casar, elas ficam noiva. Em português, em espanhol, significa namorado em português, tá bom? Osso. Nós temos osso, mas em espanhol significa urso em português, tá bom? Então, essas são algumas palavras que nos deixam confusos. Por isso nós outros necessitamos buscar estes heterosemáticos para que não haja essa confusão aí, né, de significados. Por quê? São distintas, são falsos amigos. Por exemplo, eu acho que eu sei o significado da palavra, por exemplo, pegar em espanhol. Em português significa colar, bater. Bater a pessoa, entendeu? Machucar significa machucar, bater. Pegar, por exemplo, os niños estão pegando, ou seja, estão brigando, estão batendo, tá bom? Polvo em espanhol significa pó em português. Propina significa gorjeta em português. Presunto, que é uma palavra que nós conhecemos como o nosso presunto, que comemos juntamente com o queijo e o pão, que em espanhol é o jamón, mas o presunto, a palavra presunto em espanhol significa suposto. Mirem aí quanta diferença há nessas palavras. Exemplo, rubio, uma persona loira. Salada, salgada. Salsa, molho. Taça, em português significa xícara. Taller, e em português significa oficina. Tirar, em português, jogar fora, puxar. Todavia, ainda. Então, chicos, atentos para estas informações para que ustedes tengan mucho sucesso en la realización de esta evaluación, ¿está bien? Miren este video hasta final para la comprensión, para la fixación de los contenidos. Y pido que antes de realizarem, contestarem las preguntas, lean las informaciones en que ustedes necesitan, ¿tá bom?